Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa 23ª aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente pode brincar um pouquinho de fazer levantamentos topográficos com o objetivo de encontrar as curvas de nível. Eu vou te mostrar em alguns softwares que você pode utilizar gratuitamente para você pegar uma informação de uma área, entender o relevo, traçar as linhas, as curvas de nível e a partir daí começar a brincar dentro dos softwares, entender o conceito de volumetria, as curvas de nível, a informação que você pode abstrair a partir delas e fazer os cálculos necessários dentro da topografia. Seja bem-vindo. Bom, então sabendo que as curvas de nível são informações que você pode ter a partir da cota do ponto, e esse ponto ele pode estar interligado com outros pontos de mesma cota, você vai traçar alinhamentos que vão indicar a altitude daquele grupo de pontos, que são as curvas de nível. Bom, então aqui dentro do Google Earth é um software que você pode baixar gratuitamente. A gente já estudou essa região aqui, ó, esse triângulo, né, em aulas passadas. Eu vou utilizar essa mesma região, é uma região aqui da cidade de Porto Velho, para a gente entender a volumetria, ou seja, a altitude, tá? A altimetria desse terreno, o quanto alguns pontos aqui estão mais altos, né, mais elevados ou mais abaixo do que um ponto que eu arbitrar de início, qual é a cota desse ponto aqui, desse vértice aqui, né, em relação à altitude e esse outro, e dentro do terreno, como eu faço para coletar essas informações de forma didática. É claro, se você de fato precisar fazer esse levantamento, você vai contar com os equipamentos topográficos específicos, uma estação total, um RTK, um rover, para você, além de ter a precisão, fazer um levantamento de fato topográfico. Aqui a gente quer estudar as informações desse terreno, como eu faço para gerar as curvas de nível. Então, nesse primeiro passo, eu vou gerar a partir do Google Earth, tá? Então, como a gente já sabe, o Google Earth ele pode ter uma visão planificada, isométrica, né? Mas eu quero colocar a informação perpendicular ao mapa. Então, aperto a letrinha U, que eu fico perpendicular ao mapa. E eu quero também já que ele indique o norte. Então, eu aperto a letra N, ok? N de norte, U para perpendicular, então eu estou vendo um plano da área de estudo perfeito na minha tela. Agora eu vou escolher a ferramenta desenhar caminho, porque a partir desse momento eu vou começar a indicar pontos sobre esse mapa, sobre esse relevo, e esses pontos vão virar dentro do software que você escolher, o SketchUp, um Civil 3D, eles vão se transformar em informações de coordenada e também de altitude. Então eu vou ter as três informações: coordenada X desse ponto, coordenada Y desse ponto e coordenada Z, que é a altitude. Então ó, eu posso desenhar da seguinte maneira, ó. Vou rabiscar aqui um caminho como se eu estivesse percorrendo. Você vai ver que essa forma de fazer levantamento, ela pode ser você traçar o caminho, por exemplo, quando você estiver trabalhando com drone. O drone faz esse tipo de caminho, tá? Sobre a região que você quer estudar. Tá? A gente vai ver isso no curso. Aqui é só para a gente pegar cada ponto desse que ele está gerando, vai ser um ponto com coordenada XYZ, tá? Então aqui está a minha região. Ok, meu ponto, eu vou salvar aqui a aula 23 e eu vou salvar esse ponto, tá? Então vou indicar aqui, ó, salvar lugar como. Eu vou pedir essa informação em KML, tá? O formato desse arquivo que você vai salvar tem que ser KML, então aula 23 KML. Vou salvar e a partir de agora a gente vai para dentro de um outro software online, também gratuito, onde você pode coletar as informações desse KML, jogar lá dentro e ter um mapa, ou seja, uma nuvem de pontos gerada a partir desse mapa aqui que eu salvei no Google Earth. Bom, então, já com o nosso mapa salvo em KML,
A gente vai utilizar o GPS Visualizer para fazer essa conversão daquelas informações, aquelas coordenadas, para transformá-lo em texto simples, ok? Então, acessei o site, é gratuito, você vai fazer a conversão gratuitamente. Eu vou escolher um ficheiro, um arquivo, para utilizar aqui. A gente salvou aula 23 KML, então esse é o nosso arquivo, está aqui. Eu quero salvá-lo em texto simples, a saída vai ser um texto simples. Delimitador de texto simples, vamos manter aba, mas pode ser ponto e vírgula, vírgula, mantenha a aba. Unidades de saída métrica, dados de elevação, melhor fonte disponível, coordenadas UTM, sim. Tá? Então essas são as informações que eu preciso para gerar uma nuvem de pontos em texto simples, ok? Peço para ele converter para mim. Aqui está o meu arquivo de saída. Agora eu vou baixar esse arquivo, salvá-lo como aula 23, e é esse aqui, aula 23 texto. Se eu abrir esse arquivo, você vai ver que ele tem algumas informações aqui que estão meio poluindo. Na hora que eu lançar essa informação lá para dentro do Civil 3D, ele não vai reconhecer. Então eu vou limpar esse arquivo aqui, eu vou abri-lo com o Excel. Aqui dentro do Excel, eu não preciso dessas colunas aqui, latitude, longitude, UTM, zone. Então eu vou excluir essas colunas. Eu só preciso dessas três informações aqui: este, norte e altitude. Essas são as três informações que eu vou precisar. Então eu vou apagar o resto aqui. Inclusive essa coluna aqui com os títulos eu vou excluir também. Pronto, agora eu tenho um arquivo pronto para a gente lançar dentro do Civil 3D. Então eu vou salvar esse arquivo. O formato que você tem que salvar é CSV separado por vírgulas, tá? Aula 23 CSV separado por vírgulas. Vou mandar salvar. Então, nesse momento a gente tem esse arquivo aqui, ó. Aula 23 CSV. Se eu abrir esse arquivo com um bloco de notas, você vai perceber o seguinte: as informações estão separadas por ponto e vírgula. O Civil 3D não reconhece esse tipo de separação por vírgula. Eu tenho que separar por vírgula e aí eu vou ter aquele mapa dentro do Civil 3D. Vou mostrar para vocês. Então, o que eu tenho que fazer com esse arquivo CSV? Eu tenho que editá-lo ainda e transformar o que é ponto e vírgula em vírgula. Se eu tentar trazer aquelas informações aqui para o Civil 3D do jeito que estão, eu não vou conseguir. Eu vou só criar uma superfície aqui. Vou dar um nome para ela, aula 23 terreno, tá? Só para a gente ter um nome nessa superfície. Você vai ter as informações de como trabalhar dentro do Civil 3D nesse curso ainda. Apenas para fins didáticos, eu já vou criar uma superfície e dentro dessa superfície eu vou tentar lançar aquela nuvem de pontos. Então, Point Files, vou tentar adicionar aqui. Vou clicar no botãozinho mais e vou tentar trazer aquela aula 23. CSV, aqui, ó, nossa aula 23, tá? Olha lá, ele dá um erro, tá? Ele dá um erro. Então, não consegui trazer com aquelas informações de este, norte e leste separada por ponto e vírgula. Eu vou ter que transformar aquele arquivo um arquivo onde os campos estão separados por vírgula. Dentro do Word, eu vou abrir aquele nosso CSV aula 24. CSV aula 23, desculpa. CSV aula 23. Veja só como ele está, ó, separado por ponto e vírgula. Eu não quero essa informação dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer isso aqui, ó. Localizar o que for ponto e vírgula e vou pedir para ele substituir por vírgula. E aí clico em substituir tudo. Aí ele dá as informações, quantas substituições ele fez. Dou OK. Então agora eu tenho lá este, separado por vírgula norte, separado por vírgula altimetria, altitude ou a cota desse ponto. E aí vou pedir para ele salvar como um arquivo de texto sem formatação, aula 23. Ele pergunta se eu quero salvar o Windows padrão, MS-DOS. Vou manter o Windows padrão. Pronto. No momento em que eu pedir, olha só, o nosso aula 23 CSV Text, a hora que eu abrir ele aqui agora, olha só como é que ele está a informação. Ó. Este, vírgula, norte, vírgula, altitude do ponto, ou cota do ponto, tá? Agora sim, eu posso jogar essa informação dentro
do Civil 3D. Vamos fazer isso agora. Então, vamos lá. Surface, já havia criado uma superfície, aula 23, terreno. Vou aqui em Point Files, vou adicionar o arquivo que eu quero, vou adicioná-lo agora. Quero o arquivo de texto, aula 23 CSV texto. Aí sim, ó. Agora sim o Civil 3D reconheceu. Então ele está me dizendo aqui, ó. ENZ significa E de East, ou seja, Este. N de North, Norte. E o Z de Cota, que é exatamente o que está aqui, ó. Est, Norte e Cota, ou Point Elevation, tá? E aí, ok. Quando você observar, a gente já vai ter, vou dar um duplo clique na tela com o meu scroll do mouse, para ele aproximar a minha imagem. E aqui está a minha região de estudo. A partir daqui eu posso já fazer uma série de análises relacionadas a esse ponto. Por exemplo, quando eu clicar aqui, aula terreno, Edit Surface Style, eu posso pedir para o Civil 3D me mostrar os pontos. Apply, olha lá, os pontos que a gente levantou. O mesmo caminho que eu fui percorrendo lá dentro do Google Earth. Então, eu não quero os pontos, eu quero que você me mostre as setas. Olha lá, as setas de elevação, ou seja, qual é o caminho que a água vai fazer. Eu posso utilizar também o Water Drop, ou seja, eu seleciono a região, Water Drop, ok? E clico num ponto qualquer aqui e vou pedir para o software me mostrar qual vai ser o caminho que a água vai fazer. Então vai ser esse caminho aqui, ó. Se eu clicar em outro ponto, olha lá, ó, o software vai me mostrando qual é o caminho que a água vai fazer nesse terreno. Eu posso fazer, e nós vamos fazer uma série de estudos dentro do Civil 3D para a gente dar continuidade nesse conteúdo, para você entender melhor as cotas de nível, o estudo do relevo, principalmente dentro do Civil 3D. Nós vamos fazer muitos cálculos, claro, vamos fazer à mão e vamos confrontar os resultados dentro do software. Encerro por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Na próxima aula eu vou te mostrar outras formas de fazer o levantamento de curvas de nível, utilizando softwares gratuitos para você começar a estudar isso e entender esse conceito e saber a importância de entender as curvas de nível. Um forte abraço e até a próxima aula.